4 de março de 2024. Hoje é meu primeiro dia na Universidade de São Paulo, USP Direito, aqui no Largo de São Francisco. Sinceramente, eu tô bem animado, eu tô até um pouco preocupado, mas vai dar tudo certo. Eu comecei o dia arrumando minha cama e já me olhando um pouco no espelho e partindo pro meu banho, porque hoje eu queria me arrumar, eu queria chegar cheirosinho e principalmente aceitável, porque a gente tem que entregar o nosso melhor de si, né? E depois eu parti logo pra fazer o meu café da manhã. Assim que eu terminei de fazer o preparo do café da manhã, eu já comecei a ler o primeiro capítulo do livro A Teoria Geral do Estado, por Nina Ranieri. Livro este que foi proposto como leitura obrigatória pela própria. E partiu à universidade. Eu cheguei na universidade por volta das 7 horas, foi quando começou a aula do professor Samuel Barbosa, foi interessantíssimo, ele deu a introdução do estudo de direito, eu tomei as minhas notas, eu escrevi bastante, foi muito bom. Depois foi a aula da Nina Ranieri, aquela que eu estava falando sobre o livro. Logo após a gente recebeu as canecas da USP, foi sensacional, são canecas recicláveis, mas bem bonitas, e depois nessas canecas vinha um papelzinho que dava direito a gente comer um pão de queijo ali na frente, foi muito bom. É a aula do Juliano agora. E, sinceramente, a aula do Juliano foi muito bom. Essa daí é a fila do bandejão e eu saindo. O bandejão sempre cheio e muito bom. A comida de lá é sensacional. E logo eu voltei para casa para dar uma descansada. E saí de novo para ir para a biblioteca. Eu estava à procura de Leviatã. E não é que eu achei. Leviatã foi comprado com sucesso. É um livro recomendado pela própria Nina. E eu cheguei em casa. Vamos lá. Eu acabei de chegar em casa e voltei com livros. Eu voltei com Leviatã, de Thomas Hobbes, e voltei também com Clarice Lispector, Laços de Família, tá? A Clarice Lispector era uma autora que eu já estava querendo muito ler e é isso daí. Eu consegui achar um livro dela e estava num precinho bom, então eu peguei os dois. Bom, mas por que de fato que comprei esse livro, Leviatã? Bom, começa com as minhas matérias que eu tive hoje. No começo, na primeira aula que eu tive, foi sobre introdução ao estudo do direito. E, sinceramente, foi bem mais legal do que eu estava imaginando. Eu imaginei que seria uma coisa totalmente introdutória, totalmente teórica. E foi muito bacana, foi muito bacana. O professor Samuel Barbosa, ele é realmente muito bom. Ele tem uma didática excelente e ele exemplificou sobre as doutrinas, ele exemplificou sobre o estudo de direito de uma maneira muito fácil, através de um anagrama, né? E cara, foi excelente a aula dele. E depois, na segunda aula que eu tive hoje sobre Teoria Geral do Estado, é que foi me apresentado esse livro aqui para fazer a leitura, porque a Nina, né, a professora Nina, ela passou o livro dela, eu devia ter pego, eu acabei nem pegando porque eu tenho um PDF dele. Perdão, Nina, mas eu tenho um PDF dele, e aí ela aconselhou que fosse feita a leitura desse daqui, porque Leviatã, de Thomas Hobbes, ele faz uma descrição do que seria a necessidade da existência de um Estado e a criação do mesmo. Por isso que eu peguei por ele. Eu achei, né, eu tinha visto na Amazon por mais barato, só que eu optei por pegar esse daqui porque tava mais perto. No fim eu paguei barato, mas eu não tive que esperar, né? O que foi um lado bom, não tive que esperar chegar. Enfim, eu tive aula com o professor Juliano,
E esse Juliano, ele dá metodologia do estudo de direito. E o professor Juliano, meu Deus do céu, ele é praticamente o mestre dos magos. Assim, a aula dele é totalmente não ortodoxa, no sentido de, cara, durante as aulas dele, por exemplo, hoje, o que ele deu não foi simplesmente a introdução de parte escrita, e nem como descrito pelo primeiro professor, explicações explícitas, né? Aquela tipo de informação que é escrito nas lousas. Mas ele simplesmente ofereceu pra gente exercícios e uma dinâmica em grupo de lógica. E isso foi muito impressionante, porque ninguém estava dando muita fé no começo de como assim. E principalmente porque no começo da aula ele tinha proposto que o grupo vencedor dessa dinâmica passaria na matéria dele. Simplesmente passaria, sem precisar ir, nem precisar fazer mais nenhum trabalho, nem precisar nada. Simplesmente o grupo que vencesse a dinâmica, simplesmente passaria na matéria dele. E tipo, o quê? Sabe? Tipo, como assim? E foi isso. Aí eu batalhei junto com o meu grupo, mas não deu, porque primeiro que o exercício de lógica dele tinha 8 etapas, a gente completou as 7 bonitinha, só que quando a gente chegou na 8ª era simplesmente muito difícil, porque não só era um exercício de lógica, mas também de compreensão jurídica. E sinceramente eram textos mais eruditos sim, e que precisavam de uma atenção e de uma atenção com lógica muito grande. Então foi um grupo, né, um grupo que venceu. E a gente, na verdade, eu fiquei até contente de ter participado, porque apesar de não ter vencido, né, porque eu ainda vou ter que frequentar as aulas dele, assim, foi muito bom para exercitar a lógica e entender que o direito não é só uma matéria explícita. Eu acho que essa é a melhor nomenclatura. E eu gostei muito disso. Foi da primeira aula que eu recebi hoje, sobre a introdução do estudo de direito. Mas sim, também pode ser implícita, assim como demonstrado pela metodologia do estudo de direito apresentada pelo Juliano. E rapaz, ele falou que a lição de casa da gente era simplesmente assistir Matrix, porque, cara, o Juliano, ele é impressionante, ele é muito inteligente, e as aulas dele são completamente diferentes do que aquilo que eu esperava, então eu gostei, hoje o dia foi muito produtivo. E eu vou começar a fazer minhas leituras. Eu ainda preciso ler algumas coisas que ficaram da aula de hoje. Eu preciso já ler para a próxima aula. Tem preparação, tem livros, tem alguns capítulos que é para ser lido. Então eu preciso me preparar para amanhã. Logo após as minhas leituras, eu já decidi começar a treinar, porque eu tenho certeza que para todo estudante a melhor coisa, além de manter a mente saudável, é manter o corpo saudável. Por isso, no meu treino, normalmente eu começo com 10 minutos de cardio moderado e depois eu sigo para musculação. Aí já tá mostrando do jeito que eu fiquei bem suado. E essas imagens de São Paulo sempre me impressionam toda vez que eu vejo. Uau! Logo após o meu treino, eu decidi que estava na hora de começar a lavar minhas roupas. E eu gosto de deixar para o começo da semana, como hoje é uma segunda-feira, caiu como uma luva. E, bom, ali não tem muito segredo, é só apertar ligar e deixar aí a máquina rodando e fazendo o serviço dela. Como eu não sou bobo nem nada, deu 6 horas e eu já saí correndo pro bandejão. O bandejão é onde você encontra todo tipo de pessoa e inclusive aquelas que têm fome, igual eu. E eu até tinha combinado com um veterano de me emprestar um livro, o curso elementar do direito romano. E esse sou eu, agora editando esse vídeo e pedindo pra você se inscrever no canal e compartilhar com um amigo e dar like se for possível, porque gravar isso aqui, rapaz, dá um trabalhinho. Se inscreve aí e curte para mais esse tipo de conteúdo. Valeu, falou!